Eu escrevi um texto hoje de manhã sobre a maçã. Há um grupo de jovens, presumivelmente ou alegadamente da UNITA, que terão abandonado o partido. E, portanto, a TPA deu um destaque, a TPA e a TV Zimbo deram destaque a esta matéria. O que eu vos quero agora dizer é o seguinte: os nossos líderes políticos, alguns jornalistas, estão a ser coniventes de situações que ocorrem na nossa sociedade que não são nada abonatórias. Quem lê a história sabe que o genocídio do Ruanda na década de 90, se não estou em erro, em 1994, o genocídio do Ruanda teve lugar depois que alguns políticos, Zezinho de Malange, meu irmão, Zezinho da Cunha, alguns políticos, não tendo cuidado com a língua, porque a língua causa guerra e a língua também causa paz, alguns políticos diziam, não tendo cuidado com a língua, com os seus discursos inflamados, criaram no povo uma grande revolta. E alguns jornalistas, mais preocupados em servirem quem lhes convém, num perfeito casamento diabólico, com intenções escondidas, eles promoveram a intolerância, promoveram o ódio. E, portanto, daí que houve o tal genocídio do Ruanda, por culpa de políticos e de jornalistas. Eu, enquanto jornalista, jornalista angolano, entristece-me, por exemplo, duas situações. Algumas situações que vou enumerar. Primeiro, fico triste que a TPA consiga frequentemente dar vez e voz, fazer de notícia algo que, do meu ponto de vista, não é mais notícia. Não é mais notícia, por exemplo, o facto de estes cidadãos terem deixado o seu partido e do que deixar de noticiar, por exemplo, aquele vídeo, aquela situação de famílias estendidas nos hospitais por falta de cama. Aquilo é mais notícia. Aquilo é notícia. Porque a notícia de um partido, o problema que afeta um partido, não é mais importante do que um problema que afeta o Estado. O Estado somos todos nós. Sim, a tia Luzia escreveu sobre esse caso de terrorismo mediático. Foi sim a tia Luzia. E, portanto, a nossa televisão pública de Angola, isso que está a acontecer, de nós vermos jovens a darem pontapés à polícia, de nós vermos polícias com uma insensibilidade terrível, como aconteceu com aquele polícia que jogou a quiçanga daquela mamã para o chão e começou a furar os sacos. Aquilo não é bom. Aquele ato, estes pequenos atos que nós estamos a registrar na sociedade angolana, estes pequeninos atos, eles vão depois inflamar e vão se inflamando e depois haverão situações descontroladas na nossa sociedade. E porquê é que isso está a acontecer? Está a acontecer porque nós não temos exemplos. Os liderados são o exemplo dos seus líderes. E nós não temos neste momento líderes que pelo menos consigam demonstrar capacidade para inverter essa situação. Há duas coisas que, do meu ponto de vista, enquanto jovem, nós precisamos ter dos nossos pais. Porque o que se diz é que, sendo a família o núcleo basilar da sociedade, dos nossos pais nós precisamos ter respeito e medo. Sim. Um filho precisa ter muito respeito do seu pai, da sua mãe, e precisa ter muito respeito e medo também dos seus pais e das suas mães. Ora, quando um filho não tem medo, não tem o respeito dos seus pais,
tudo o resto pode acontecer. Penso que o mesmo está a acontecer na nossa sociedade. Ou seja, as pessoas já perderam o respeito dos nossos polícias e também já perderam o medo. E quando se perde o medo e o respeito pela autoridade, tudo pode acontecer. É como que nós estarmos a brincar com fagulha perto de um tambor de gasolina. E, portanto, eu acho que algumas pessoas, efetivamente, perante a vontade única e exclusiva de salvaguardarem interesses pessoais, é de todo interessante para elas que estes focos, que esta situação, não me vem agora o termo, de convulsão social possa acontecer, porque permitirá que se façam algumas manobras para exatamente defenderem essas situações. Eu penso, aqui neste momento, devo pedir duas coisas. Primeiro, temos que ser divulgadores de uma palavra de esperança, por um lado. Temos que usar a nossa linguagem para amainar ânimos, é verdade. Temos que ser pessoas que tenhamos coragem de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Temos que ter a hombridade patriótica de dialogar e de encontrarmos pontos convergentes aonde divergimos, e temos que reforçar os nossos pontos convergentes aonde nós convergimos em termos de ideologia. E o desespero que eu, por exemplo, vejo por parte do nosso governo é tão grande, que o nosso governo não está a conseguir discernir prioridades versus necessidade. Então, há coisas que são necessárias, mas não são prioritárias. E eu posso dar um exemplo claro disso. Eu entendo que seja necessário termos 1 metro de superfície, mas ele não é prioritário porque há gente a passar fome. Eu, por exemplo, acho que é sim necessário nós termos que construir habitações, centralidades, porque há um déficit de habitação, mas penso que o nosso governo tem uma prioridade, que é acabar com a fome e com as melhorias das condições de saúde da população. Portanto, a questão de prioridade e de necessidade casa nesse sentido. Também tenho que chamar a atenção para os nossos governantes, para o facto de esta coisa de muitas vezes fazerem ouvidos de mercador para as diversas e recorrentes chamadas de atenção. Para quem pessoas como eu e tia Luzia Muniz, que aqui está, são personas não gratas, ou seja, nós não somos angolanos, primeiro porque estamos fora, e não somos angolanos porque não pertencemos ao partido. E como tal, as nossas opiniões são do contra. Quando, ao contrário do que se pensa, nós somos, como entre aspas se diz, verdadeiros amigos. Porque os verdadeiros amigos têm exatamente a coragem de dizer: tu estás errado e isso não se faz. Ainda que tu queiras desistir da minha amizade, porque eu tenho exatamente amor por ti, não é que eu tenha pelo partido, tenho pelo país, eu digo-te a verdade. E eu, quando venho dizer o que digo aqui, quando eu escrevo o que escrevo, quando eu faço o que faço, eu não faço porque quero estar contra A ou contra B. Eu faço porque eu quero ajudar A ou B a fazer o melhor. Dentro da minha inocência, por um lado, dentro da minha falta de sabedoria, por outro lado, mas sobretudo porque eu não sou ignorante e muito menos estúpido. Ainda assim eu dou a minha opinião. O que acontece é que a arrogância, o cinismo, a prepotência de muita gente incompetente, de muita gente com falta de educação, que chegou onde chegou por conveniência e não se importa por isso, de mandar o país para baixo, porque ele não saberá sobreviver de outra forma, nós estamos, digamos que, caficados e, digamos que, a reclamar permanentemente sobre o que não nos é favorável. E uma vez mais digo, há coisas que são irreversíveis.
E ao serem determinadas coisas irreversíveis, nós temos para lá duas situações. Ou a gente reconhece que falhamos e pedimos perdão por isso, ou a gente desiste e permitamos que os outros possam fazer aquilo que nós, por curto ou por longo período de tempo, não conseguimos fazer. E, portanto, também me estranho que se consiga estar em silêncio perante vários desafios. Bom, eu não vou me alongar mais, porque parece que este vídeo tem tempo até demais. Se calhar numa próxima oportunidade eu possa vir falar de outras coisas. Porque também, vou ser sincero, eu acho que chega uma altura, muito sinceramente, a altura chegou, em que qualquer recomendação, qualquer aconselhamento, parece que é como chover no molhado. Há pessoas que não ouvem mais. O meu pai dizia, tinha vindo também dizer, ondomoné, né? Vais ver, vai lá. Os nossos políticos, eles dissociaram-se da sabedoria. Os nossos políticos, eles desrespeitam os mais velhos. Os nossos políticos conseguiram transgredir em absoluto os 10 mandamentos da lei de Deus. E, portanto, ainda hoje de manhã tive a ouvir, e eu vou partilhar daqui a bocadinho um vídeo, ainda hoje de manhã tive a ouvir uma coisa de um pastor que se chama Rodrigo Silva, que eu acompanho na internet, que é incrível. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. O problema é que nós chegamos a uma época em que todas as desculpas já não justificam e toda a vontade de fazer não tem novos colaboradores. Então, o fim, ele é inevitável. Não há nada que seja eterno. Nada, nada, nada. À luz dos homens, nada é eterno. À luz de Deus, nada. Como é que eu vou querer dizer? Para os homens, nós sabemos que aquilo que nós fazemos, que depende de nós, nada é eterno. E, portanto, também não acho justo que realmente um grupinho de pessoas queira continuar a fazer com que a maioria dos angolanos vivam na escravidão. Agora lembrei. Rodrigo Silva dizia: o clamor do povo é muito forte. E não há cá impossíveis, minhas senhoras e meus senhores. Não há cá impossíveis. É que neste momento, o homem da maçã, podem até para dizer que 1000 pessoas podem sair da UNITA. 1000 pessoas. Digam assim, saíram 1000 pessoas da UNITA. Não tem efeito noticioso perante ao quadro dramático que uma dúzia de pessoas vivem comendo no lixo. É verdade, não tem. Portanto, nenhum angolano, no seu mais perfeito juízo de valor, irá sentir-se mais tocado ao ler uma notícia de que 1000 pessoas saíram da UNITA. Saiam 1000 pessoas. Quando nós mostrarmos 10 pessoas a comerem no lixo, nós vamos ver que estas pessoas, nós vamos tocar mais na alma das pessoas, mostrando estas pessoas, que 6 pessoas comem no lixo, porque o governo não consegue resolver o problema das pessoas. Não vamos. E, portanto, o que eu quero dizer é que eu tenho pena, sinto muito, que os meus colegas na televisão pública de Angola não consigam ter coragem suficiente para inverterem um quadro e exercerem jornalismo. Aliás, leiam o texto Silenciocracia, da tia Luzia Muniz, para perceberem o que vos estou a dizer. Amigas e amigos, tudo tem um preço, até o facto de eu vos dizer isso. Mas também eu digo-vos, eu não posso ser conivente de situações que deixam enclausuradas, encarceradas as pessoas. Eu acho que a maior cadeia não é a cadeia do Bentiaba ou a cadeia de Viana ou essas cadeias que nós temos. Eu acho que a maior cadeia é a cadeia que nós construímos com a nossa própria mente. Felizmente eu sinto-me em liberdade para expressar isso. É preciso dizer o seguinte: nós sentimos também que nesta época de 2021 o nosso governo quer trazer medidas coercivas
ou de suas horas, sei lá, ou de influência que costumava usar em 1991. Não vai funcionar. É tão triste, foi tão triste ver aquele episódio em que aquele jovem aparece a querer dizer que Adalberto Costa Júnior comprou uma casa em Portugal de 400 milhões e ele diz, em vez de dizer mansão, e é normal que ele tenha dificuldade de se expressar, em vez de dizer mansão, diz maçã, e o efeito daquela notícia está a ser hoje completamente ao contrário. Completamente ao contrário. É como se diz, seria melhor se estivessem calados. Seria melhor se estivesse calado. E, portanto, o que eu quero continuar a dizer é que, se continuar como se está a fazer, se continuar a fazer o que sempre se fez, podem ter certeza que o efeito vai ser sempre o contrário. Sempre. E vai ser o contrário, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Porque a arrogância, a prepotência, o ódio, o cinismo são coisas contra a lei de Deus. E quando se lidera com amor, existe tolerância, existe integração, existe respeito, existe amor. Esta é a verdade que nos falta. E, portanto, amigas e amigos, a Covid-19 nos tem dado um exemplo incrível. E quem realmente não aprender, quem realmente não desenvolver a veia altruísta, quem realmente não poder desenvolver a veia da sensibilidade perante o que nós estamos a ver, em que ninguém, com dinheiro ou sem, em que ninguém, com poder ou sem, está incúlme à devastação da Covid-19, se nós não desenvolvermos o amor, o respeito, a união, a fraternidade, o diálogo, a inclusão, estas pessoas estão condenadas ao fracasso e ao desaparecimento sem paz nem glória. Exemplos em Angola, exemplos em África e exemplos no mundo não nos faltam. Não nos faltam. E, portanto, eu muitas vezes... Eu deixei de escrever crónicas. Porque, talvez vocês não saibam, mas eu digo, fui muito ameaçado. Eu, Vítor Hugo Mendes, sofri na pele, sofro na pele, o que vocês não imaginam. Ok? Mas eu sou apenas jovem. Eu não preciso de lutar com os mais velhos. Eu não preciso. Eu vou deixá-los se esfarraparem. Porque uma coisa é ser inteligente e outra coisa é ter sabedoria. Quando tu tens inteligência e sabedoria e tens intelectualidade, tu sabes ler melhor os tempos e sabes obter as respostas desta leitura e sabes o posicionamento que deves ter perante isto tudo. O que eu apenas tenho que vos dizer é o seguinte: se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar. Essa é uma máxima que eu tenho. E, portanto, amigas e amigos, nos próximos tempos nós já vimos o que está a acontecer. O que está a acontecer neste tempo é algo que o próprio tempo vai dar resposta. E o lamento do povo, a dor daquelas mães que perderam os seus filhos, a dor daqueles pais, daqueles irmãos, daqueles colegas que se viram por muito tempo injustiçados. Amigas, por favor, não pactuem com o diabo. Amigas e amigos, por favor, não tolerem a injustiça. Levantem as vossas vozes. Por mais que dolorosa que seja a verdade, ela merece ser dita. Por mais penosa que venha a ser, por mais penoso que venha a ser o seu castigo, o vosso castigo, acreditem, por nós, pelo país, no passado, muitos inocentes também morreram. E é importante que nós juntemos a nossa voz perante tudo aquilo que está a acontecer. Porque é injusto, é inadmissível. E, portanto, não podemos pactuar, continuar a aceitar o que nos está a acontecer. Eu tenho respeito
Eu, Vítor Hugo Mendes, tenho respeito pelas nossas autoridades. Também tenho medo delas. E, portanto, eu gostava que os nossos líderes pudessem se respeitar e pudessem respeitar os seus liderados. Porque cada vez mais, muito menos pessoas acreditam nos nossos políticos. Cada vez mais, muito menos pessoas veem televisão pública. Primeiro porque não há luz. Segundo porque as notícias são parciais. Porque não se presta um serviço público de comunicação. Eu sou um filho da televisão pública de Angola. Eu sou um filho da Rádio Nacional de Angola. Eu sei que nós temos dentro dessas instituições públicas grandes jornalistas. Muitos da minha geração. Muitos da geração da tia Luzia Muniz. Muitos novos que estão a emergir. Temos boas pessoas, de bom coração, mas que infelizmente estão cafricadas, vivem amarguradas, vivem com depressão. Muitas pessoas vivem com tensão porque não conseguem falar, porque têm medo de perder o pão. Calar é pior. Em 75 foi pior. Bem, fico por aqui. Um abraço bem forte. Estamos juntos. Isso vai ficar gravado e, portanto, enviem para quem vocês quiserem. Comentem o que vocês quiserem comentar. Por favor, em nome de Deus, não olhem para o Vítor Hugo. Olhem para as minhas ideias. Eu não estou no presente, não me procurem no presente. Estou no futuro faz tempo. Porque no passado, eu já vos disse. Se tiverem dúvida, leiam os meus livros. Lá tenho o que estou-vos a dizer agora. Fiquem todos muito bem. Um abraço.